Olá, pessoa! Prof. Vana aqui novamente. Olha, a nossa semana Peças Perfeitas está só começando. Me conta aí, o que você achou da aula de ontem? Escreve aí no chat. Bom, hoje será excelente. Afinal, a gente vai abordar algo essencial para que você se torne um verdadeiro especialista em peças simples. A gente vai falar dos 6 pilares fundamentais que vão transformar o modo como você elabora suas peças e principalmente como você se posiciona na advocacia. Eu sei que você está aqui porque quer fazer a diferença. E para isso é preciso sim dominar a técnica. Não basta a gente saber um pouquinho de cada coisa, os elementos de uma coisa, de uma peça. É necessário profundidade, estratégia e prática. Então, prepare-se para um conteúdo intenso e direto, porque hoje nós vamos nivelar o seu conhecimento. E ainda na aula de hoje, eu vou dar um spoiler do que eu estou preparando para você, que já está perguntando lá no WhatsApp sobre o meu curso, nas redes sociais sobre o meu curso. Calma. Eu irei passar as informações, as condições especiais, tudo para quem está participando da imersão. Mas eu só peço que fique até o final. Vai que rola um sorteio, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Vai saber. Vamos ver como é que vai estar o meu mood aqui para o final da aula. Como é que está o seu? Me conta aí. Bom, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui, então deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou especialista em Direito Processual Civil e ao longo dos meus 25 anos de carreira, eu tive a oportunidade de vivenciar diferentes lados, né, dessa profissão tão linda. Eu fui advogada por muitos anos, ainda sou advogada, ou estou advogada, para quem diz que tudo é passageiro. Bom, então sou como muitas de vocês. Eu também enfrentei desafios no início da carreira. Vou contar aqui, vou confessar para você. Sempre que eu precisava ir ao fórum, naquele tempo tudo era físico, então a gente tinha realmente que ir ao fórum. Hoje você passa um ano sem precisar ir ao fórum, até com audiência virtual. Então, quando eu ia ao fórum, eu ia no final do expediente, porque aí, se eu errasse, ia ter menos gente para me ver passando vergonha, né? Então, eu sempre ia quase no horário de fechar. Bom, eu sou a primeira de direito na minha família, eu não tive padrinhos. E quando eu comecei a internet, ainda estava engatinhando. A gente não tinha site para te ajudar em nada, não tinha Google. A gente, quando ia fundamentar a peça com jurisprudência, a gente tinha que receber em publicações, revistas semanais. Uma delas era Consulex. Todas as revistas, a assinatura era muito cara para mim que estava começando. Então, todos os meses, eu ia no escritório do pai de uma colega de faculdade e tirava xerox. Aí depois devolvia para ele sem amassar, porque ele era rigoroso. Então eu pedia lá na papelaria todo cuidado. Bom, mas eu digo sempre que eu sou muito abençoada. E aí, poucos meses depois de me formar, eu fiz um concurso para professor substituto na Universidade Federal do Maranhão. Eu concorri para a disciplina de Direito de Família, porque eu fiz um estágio na Defensoria Pública, eu gostava muito de Direito de Família, achava que me identificava e acertei, porque eu passei, né? Mas são aquelas coisas da vida que na hora a gente não entende o porquê, mas está lá escrito. Mas, então, me deram a disciplina de processo civil para eu lecionar. Ora, na faculdade eu tive professores péssimos. No estágio, os meus supervisores estavam sempre muito ocupados para me ensinar qualquer coisa. Então, eu me formei sabendo só o básico de processo civil. Acho que muitos de vocês viveram essa experiência. Então, como é que eu poderia lecionar uma coisa que eu não sabia? Mas aí, como eu sou muito abençoada, já falei, né? Antes de eu assumir a disciplina, houve uma das maiores greves na história das universidades federais. E foram quase 5 meses sem aula. Daí, eu estudava 12 horas por dia, sem parar. Só, claro, para me alimentar e tal. Então, depois de passar por tudo isso, eu passei a compreender o processo civil com profundidade. Eu entendi que naquele mercado, naquele momento e até hoje, para me destacar, eu tinha que ter um diferencial, né? Algo que fosse além
além daquilo que a gente aprende na faculdade, ou supostamente deveria aprender na faculdade. Então, durante a minha trajetória, eu percebi que muitos advogados, apesar de serem capacitados, de terem conhecimento, eles encontravam muita dificuldade na aplicação prática do direito, especialmente quando se tratava de peças processuais. Então, eu decidi que eu precisava me dedicar à educação jurídica, porque eu realmente acredito, de verdade, profundamente, que o ensino é o caminho para transformar as carreiras. Tenho certeza porque transformou a minha. Atualmente, eu sou professora de Direito Processual Civil, aprovada em primeiro lugar em concurso público. Era só uma vaga, então ou eu passava em primeiro lugar ou eu não passava. E eu tenho a honra de já ter lecionado para muitas dezenas de milhares de alunos ao longo desses 26 anos. Eu tenho a enorme felicidade e satisfação de ver os meus alunos conquistando seus próprios caminhos, seu sucesso, aplicando de forma prática tudo aquilo que eu compartilhei em sala de aula. Veja, não é que seja uma questão de ensinar apenas a teoria, é mais que isso, é preparar você para a realidade da advocacia, preparar você com as ferramentas que fazem a diferença no dia a dia. E cá estamos, na aula 2 da semana Peças Perfeitas. Agora que você já sabe quem eu sou, aproveita, vai lá, pega papel, caneta, água, fone de ouvido, tudo que você precisa para assistir essa aula e absorver tudo que eu tenho para passar para você, para compartilhar com você, para você chegar nessa excelência. E não deixe de compartilhar também essa aula. Mas antes da gente começar, deixa eu atualizar o cronograma da semana para, claro, você ficar com a agenda organizada e não perder nenhum dia. Bom, ontem, dia 11, nós falamos sobre as 4 técnicas que todo advogado bem-sucedido domina. Essas são as técnicas essenciais para o sucesso da sua carreira. Se você não assistiu, aproveita para assistir, porque a gente vai tirar do ar dia 16 de fevereiro. Hoje, dia 12, nós vamos trabalhar os 6 pilares para você se tornar um verdadeiro expert em peças cíveis. Você vai aprender os alicerces que sustentam o trabalho de um advogado excelente. Depois dessa aula, já vai lá na sua agenda e define lá, marca o lembrete para amanhã. Amanhã, dia 13, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Nós vamos abordar a estratégia mais simples e fácil para dominar a técnica e ganhar causas. Essa será uma das principais aulas da nossa semana. A gente vai aprender um método que pode mudar definitivamente a sua abordagem na advocacia. Vai ser um divisor de águas. Mas nem adianta desligar, sair daqui e assistir só amanhã, porque o que eu ensino aqui é processo, né? Processo civil não é à toa. Então não adianta pegar do fim, temos que fazer todo o processo. Tem mais, dia 14, sexta-feira, atenção ao horário, às 14 horas, a gente vai ter um plantão de tira dúvidas no Google Meeting. Lá você pergunta ao vivo, direto para mim, sobre tudo que você viu durante a semana. E no dia 15, sábado, você vai tirar o dia, bota na sua agenda, para revisar tudo que você viu durante a imersão. Eu vou fazer um quiz, vou deixar inclusive lá um quiz para você preencher. E se você tirar nota boa, porque eu sou uma professora sim rigorosa, você vai ganhar um presente. Finalmente, no dia 16, domingo, às 20 horas, nós vamos dar o próximo passo para você se tornar um expert em peças perfeitas em 2025. Eu vou te mostrar uma oportunidade imperdível. O meu curso Peças Perfeitas pago, em que você vai poder se aprofundar ainda mais em tudo o que a gente aprendeu nessa semana.
Muito bem. Dito tudo isso, vamos falar da nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos ver os 6 pilares para você, advogado, se tornar um verdadeiro expert em peças cíveis. Eu sei que muitas vezes, né, a dúvida de como se destacar no mercado jurídico, ela pode bater, né, ela toma conta da gente. Mas com as aplicações dessas estratégias comprovadas, você vai não só aumentar a qualidade das suas peças, mas também vai ganhar reconhecimento. Você vai ganhar prestígio e respeito dos seus clientes. Você vai ganhar projeção e, com isso, vai ser uma autoridade perante os juízes e os colegas. Então, vamos lá para a aula? 6 pilares para você se tornar um verdadeiro expert em peças cíveis, mas antes, vamos dar uma olhadinha, vamos recordar o que ficou de importante na aula de ontem? Então, vamos lá. Chegamos à primeira conclusão de que a excelência na redação das peças processuais é um diferencial que define o advogado. Vimos o trinômio, forma, técnica e persuasão. Vimos que eles garantem clareza, solidez e uma argumentação estratégica, tornando a peça irresistível e influente na decisão judicial. Se lembre que a gente viu aquela peça feia e a peça bonita, e a gente viu qual o juiz ia ler sexta-feira com o WhatsApp chamando para o sextou. Vamos à segunda conclusão. A segunda conclusão que nós tiramos na aula de ontem foi de que a petição processual, ela revela o preparo do advogado. Quem domina a terminologia, segue o CPC e usa a jurisprudência estrategicamente, aumenta suas chances de êxito e fortalece a sua reputação. E a gente viu lá aquelas expressões que não dá mais, a gente tem que evitar esse juridiquês cansativo, saber a diferença entre os termos processuais, tudo isso mostra a sua expertise, a sua qualidade enquanto profissional. Temos ainda a terceira conclusão de que o advogado forte ele não improvisa, ele planeja, fundamenta e executa com maestria. A advocacia de excelência, ela não admite amadorismo. E o domínio das técnicas de redação processual é o que separa aqueles que apenas atuam daqueles que conquistam resultados. Eu tenho certeza que você está aqui porque é o advogado que quer conquistar resultado. Lógico. Muito bem. Então, na aula de hoje, que a gente vai trabalhar esses 6 pilares para se tornar um verdadeiro expert em peças cíveis, o nosso objetivo é capacitar os advogados a elaborar peças processuais técnicas, estruturadas e persuasivas, garantindo mais efetividade nas suas petições e nos recursos. Então vamos lá? Vamos começar vendo quais são esses 6 pilares. O primeiro pilar é o domínio técnico, a base para a perfeição. Conheça profundamente o CPC. Entenda os requisitos, os fundamentos e os detalhes técnicos exigidos para cada tipo de peça processual. Sem técnica, não há precisão. Então, como dentro desse domínio técnico, a gente tem que ter em mente que muitos advogados, eles têm suas peças processuais rejeitadas, né? Por quê? Porque eles não enfrentam a grande complexidade que é uma ação judicial. Ou eles têm a peça rejeitada, ou então eles têm dificuldade em atender os requisitos processuais lá previstos no CPC. Então, é muito comum a gente ver petição inicial sendo indeferida por falta de clareza nos fundamentos, que está lá previsto no artigo 330 do CPC, ou recursos rejeitados porque não apresentaram os pressupostos, né, de admissibilidade, como, por exemplo, a fundamentação jurídica. Então, a falta de dialeticidade, muito comum hoje em dia. Então, tudo isso está dentro desse domínio técnico. Também, o que nós podemos fazer, o que nós temos em mente aqui? Que o domínio técnico não é tão somente conhecer os artigos do CPC. A gente tem que saber, além disso, como aplicá-los com precisão. E o que significa isso? A gente tem que identificar as formalidades necessárias para cada peça. Essas formalidades estão lá no CPC. A gente precisa saber quais são os requisitos indispensáveis para que a peça seja válida e eficaz. Por exemplo,
Quando a gente for elaborar uma petição inicial, é essencial incluir a narrativa dos fatos, a fundamentação jurídica e formular os pedidos de forma clara. Tudo isso, na verdade, de forma clara e objetiva. Senão, a nossa petição corre o risco de ser indeferida. Isso está lá no CPC. Os requisitos estão no artigo 319. Ainda, para conseguir tudo isso, a gente precisa estudar como elaborar as peças. A redação do CPC, tenho que admitir, nem sempre é clara. E é muito comum que ela gere discussões e interpretações divergentes. Então, a doutrina e a jurisprudência, algumas vezes também não ajudam. Por isso, é muito importante a gente se aprofundar nos dispositivos processuais e entender como aplicá-los de forma técnica e segura. Tudo bem até aqui? Vamos falar agora da estruturação perfeita. Aliás, desculpa, antes da gente falar da estruturação perfeita, vamos ver um exemplo de tudo isso, na verdade, das consequências de tudo isso? Me acompanha aqui no nosso slide. Então, nós temos aqui um modelo não, uma imagem de uma petição supostamente real. Opa, vamos voltar para cá. E veja, o nome da petição é petição extemporânea. Então, ele vem interpor, o advogado, uma petição extemporânea. O que será uma petição extemporânea? Então, veja aqui como a gente percebe a falta de domínio técnico. O advogado que escreveu aqui, ele não tinha nenhuma precisão, nenhum conhecimento, ele foi no amadorismo total, ele foi no improviso. Deixa eu colocar aqui uma petição extemporânea. Será que seria uma petição intermediária? Era isso que ele pensou em fazer? Bom, vai saber, né? Mas esse erro você não vai cometer, porque você está aqui na minha semana Peças Perfeitas. Vamos ao segundo pilar, que é a estruturação perfeita. A estruturação perfeita é a base da clareza e persuasão. Bom, nela a gente vai organizar a peça, né, numa sequência lógica, com tópicos claros e bem definidos. Aqui, uma boa estrutura facilita a leitura e a compreensão do juiz, mostrando profissionalismo e estratégia. Isso é indiscutível. A gente precisa fazer com que a peça seja fluida para que o juiz leia. Então, o que acontece, na verdade, é que muitas peças processuais, elas são rejeitadas ou são simplesmente ignoradas por serem confusas e mal organizadas. Sejamos bem honestos, quantas vezes a gente foi fazer uma contestação, uma petição inicial péssima? Pelo menos a gente está do lado da contestação. Não seja você o lado que fez essa petição inicial péssima. Então, se nós temos essa dificuldade de ler a petição do colega de forma clara, nós, grande parte interessada, nós, advogados, somos remunerados para isso. Tá, o juiz também é remunerado para isso, Ivana. Sim, eu sei. Mas ele não tem um interesse pessoal naquela causa. Nós temos um interesse profissional / pessoal, porque é o que nos sustenta. Então, a gente quer se a gente tem essa dificuldade de ler a peça do colega, que bom que a gente está do lado do que tem a dificuldade, e não do lado de quem escreve essa peça de forma terrível. Qual é o impacto de uma estrutura bem feita? Olha, uma peça bem estruturada não apenas facilita a leitura, mas também demonstra que você é um advogado que tem uma visão estratégica e é um excelente profissional. O juiz vai poder localizar rapidamente o que é relevante. Uma apresentação lógica dos fatos e dos argumentos aumenta a compreensão e a credibilidade da peça. Mas, Mana, qual é o passo a passo para essa estruturação da peça perfeita? Simples. Vamos começar com uma divisão em tópicos. Cada parte da peça deve ser organizada em blocos lógicos, né, com introdução, fatos, fundamentos jurídicos, pedido. Foco na clareza. Use uma linguagem direta e objetiva. Vamos evitar repetições e parágrafos muito extensos. Use a inteligência artificial para lhe ajudar. Na aula 1 falei muito sobre isso. Vamos fazer aquela organização visual. Então, utilize espaçamentos, títulos e subtítulos para separar as seções e facilitar a leitura. Também um assunto que a gente trabalhou na aula 1.
Tudo isso em mente para permitir a leitura da sua peça e que você não seja surpreendido com esse despacho do juiz. Me acompanhe aqui na imagem e veja bem o despacho desse magistrado. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 dias, apresentando de forma clara os fatos e suas pretensões, utilizando de preferência a formatação exigida pelas normas da ABNT, uma vez que a exordial ficou muito carregada e de difícil leitura e compreensão. Ainda, considerando que na página 12 a parte autora informou 3 valores, deverá informar se a sua pretensão de modificar o índice de reajuste foi apresentada à parte ré, mediante alguma proposta ou notificação, sendo que, em caso positivo, deverá fazer prova do alegado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Veja, você não quer ser o advogado que vai ser intimado para emendar a petição inicial. Sempre quando eu estou em sala de aula explicando lá para os meus alunos da graduação, que eu explico que existe a possibilidade de emenda da petição inicial, aí sempre tem algum que diz: ai, ufa, então errar não é o problema. Veja, você vai ser aquele advogado que emendou a petição inicial. Então, quando o juiz estiver lá com a tela aberta para a audiência, que provavelmente vai ser a primeira vez que ele vai ter contato com os autos, assim, para identificar profundamente a demanda, ele vai folhear os autos. Então, na audiência ele está lá, folheando os autos. Aí ele se depara com o despacho em que ele mandou emendar. Ele vai procurar qual dos 2 lados foi que ele mandou emendar. Ele está aqui sentado, aí ele está aqui olhando a tela, aí diz: ixi, teve uma emenda à petição inicial. Aí já olha para a cara do autor. Aí pro advogado do autor, aí aquela visão. Você, né? Você. Ele pensando aqui. Você errou na petição inicial. Pronto. Tá lá. Errei, emendei a petição inicial. Então não conte com isso. Vamos fazer logo para lacrar no início. Vamos para o nosso terceiro pilar? Clareza argumentativa. É a essência da comunicação jurídica eficaz. Apresente os fatos e fundamentos jurídicos de forma objetiva, direta e consistente. Olha, esquece rodeios. Entregue para o juiz exatamente o que ele precisa para decidir. Nada a mais, menos é mais. Qual é o problema aqui? É que muitas vezes, muitos advogados falham ao apresentar suas peças, porque eles utilizam argumentos confusos, extensos, mal organizados, aquele modelo de 1940. Então, a gente tem textos repletos de rodeios sem chegar ao ponto principal. Dá vontade de botar um 2x se fosse áudio. Então, o que acontece é aquela falta de conexão entre os fatos narrados, os fundamentos jurídicos. A gente vê que foi feito de qualquer jeito. Não dá. Você tem que destacar, você tem que deixar a sua peça clara. Argumentos claros e consistentes, óbvio, tem maior impacto na decisão do juiz. Por quê? Porque eles facilitam a compreensão do raciocínio jurídico, eles transmitem segurança e profissionalismo, a sua imagem é outra, conduzem o juiz diretamente àquela conclusão que você queria desde o início. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Qual é a estratégia para conseguir essa clareza argumentativa? Você vai apresentar os fatos de forma linear. Então, relate os eventos na ordem cronológica, na ordem que eles ocorreram. Retira tudo que é desnecessário, todas as informações que não são pertinentes. O cliente passou 2 horas e 45 minutos conversando com você, você resume aquilo ali em poucos parágrafos. Fundamente cada ponto com precisão. Relacione cada fato ao seu dispositivo legal correspondente. Dá uma checada naquela dica que eu dei na aula de ontem. Utilize os artigos do CPC e a jurisprudência relevante. Vamos falar já do que é essa jurisprudência relevante. Vá direto ao ponto, tá?
Não deixe espaço para interpretação dúbia, formule seus pedidos lá de forma clara e objetiva. Então vamos ver aqui o despacho, né, a decisão judicial que você não quer para você e você não terá mais porque você já está por dentro dessa terceira estratégia. Então vamos lá, veja aqui a decisão judicial, o juiz vai lá com vistos e etc, né, que é o trivial, aí veja só que maravilha. Esclareça a altura resumidamente e em língua portuguesa. Olha o deboche. Qual a necessidade da petição inicial de 37 páginas e com referência à doutrina alemã Jesus para a cobrança de um ressarcimento de R$ 1.386? Me explica, que até eu quero saber para que tudo isso, para que citar doutrina alemã. Quantas páginas? 37 páginas, né? Então o juiz deu essa decisão aí desaforada, mas merecida, tá? Sou carrasca. Muito merecida. Vamos para a quarta estratégia. Desculpa, não era a quarta estratégia, era o quarto pilar, porque o quarto pilar é a estratégia processual. Olha, era tanta vontade de chegar logo no pilar, no quarto pilar, que eu saltei tudo. Bom, planeje cada peça como parte de um todo. Entenda como aquela peça se encaixa estrategicamente em todo o cenário global do processo. Antecipe os movimentos da parte contrária e alinhe os seus argumentos a esses objetivos finais, tá? Estratégia vai muito além do texto. É sobre visão e resultado. Então, olha só. Quando a gente escreve com estratégia, a gente consegue fazer um planejamento jurídico que vai orientar cada peça para alcançar aqueles objetivos que a gente almeja, né, que é a realização do desejo do cliente. Então, o advogado que age sem estratégia, na verdade, ele não age, ele reage ao andamento processual. E quando você advoga com estratégia, você conduz o processo. Muitas vezes, as peças são produzidas de forma isolada. O advogado, ele sabe petição inicial, ele escreve petição inicial sem conexão com o restante do processo, ou contestação sem conexão. E aí isso resulta numa falta de coerência, pode resultar até em argumentos desarticulados, seja como for, mostra uma vulnerabilidade, né, diante da parte contrária. Veja, um exemplo clássico, né, é elaborar um recurso sem considerar os desdobramentos de um eventual indeferimento. Então, a gente já tem que pensar tudo isso e se antecipar. Bom, a estratégia processual, ela coloca cada peça como parte de um plano maior. Assim, a gente garante que todas as peças tenham coerência e conexão. Esses argumentos, eles podem antecipar possíveis objeções da parte contrária. Quando a gente vai redigir, a gente já tem que argumentar planejando já ir contra essas objeções. As decisões processuais, elas têm que estar alinhadas ao objetivo do cliente. Por isso, toda essa estratégia processual é extremamente importante. Vamos para o nosso quinto pilar? É a atualização constante. Ela é o alicerce para a advocacia de excelência. Nós somos formados em direito. Se a gente quisesse uma coisa que não muda, a gente tinha feito matemática. Então, a gente tem que estar sempre atualizado com as mudanças legislativas, com os precedentes, com a jurisprudência mais recente. Veja bem, o mercado jurídico, ele exige conhecimento atualizado para se destacar. Quem não gosta de reforma, de mudança, é para estar no campo das exatas. E olha lá, porque já me disseram que nem as exatas são exatas. Muito bem, então qual é o problema? É que muitos advogados, eles utilizam peças ultrapassadas, baseadas em entendimentos que já foram revogados ou totalmente desatualizados. Veja se a sua petição ainda não está usando o novo CPC. O CPC vai fazer 10 anos, se você ainda está botando o novo CPC. Eu já vi peças baseadas no CPC de 73. Outro problema é ignorar precedentes vinculantes, né? Aqueles precedentes estabelecidos em recursos repetitivos, súmulas vinculantes, assunção de competência e os demais precedentes. É importantíssimo a gente se manter atualizado.
Por quê? Porque a gente consegue elaborar peças que vão refletir a interpretação das normas atuais, evitando um indeferimento, nulidade ou passar vergonha com o advogado do outro lado dizendo que aquilo foi revogado. É importante a gente estar preparado para argumentar com base nos precedentes mais recentes e relevantes, também para a gente não ser surpreendido. É importante demonstrar autoridade e competência na nossa peça. O magistrado vai ficar impactado. E é muito simples essas estratégias, né, de como se manter atualizado. Bom, a gente pode monitorar alterações no CPC e nas legislações. Veja, uma excelente forma de se manter atualizado é através das redes sociais. Me diga quem você segue, que eu te direi quem você é. Então, se você está lá seguindo, tudo bem, é seu lazer, ok, mas por que não associar isso à sua profissão? Afinal de contas, se hoje em dia as redes sociais são esse grande veículo de projeção, nós devemos, sim, usá-lo para não só nos atualizarmos. Por exemplo, quem você segue pode estar te deixando a par de uma novidade, uma reforma, a última notícia do STJ. Então, tudo isso é muito fácil de conseguir lá na sua rede social. Ela vai ser sua grande aliada, não só para a atualização, mas também na sua projeção enquanto advogado. Certa vez, eu me lembro, eu estava numa palestra e o palestrante disse que encontrou uma colega que já estava na idade avançada, isso ele falando, não sou eu, tá? E que estava preocupado que ela não tinha se casado ainda. Só estou relatando, é a preocupação do palestrante. E daí ele disse, mas fulana, você sai de casa? Ela, não, fico cansada e tal. Aí disse, pois é, porque como é que você vai arranjar noivo? Aí ele disse que depois que ele deu essa dica para ela, ele entrou no carro dirigindo de volta para casa, ele ficou pensando, uai, mas se eu não saio de casa, se ela não sai de casa, ela não arranja noivo. Mas se eu não saio na internet, não arranjo cliente. Então a internet está aqui, ela está aqui a nosso serviço. Siga pessoas que vão te agregar, que vão te trazer conteúdo e mostre o seu aprendizado, o seu serviço, a sua competência nas redes sociais. Então se posicione, o mercado está te esperando, o mercado está cheio, mas cheio de pessoas sem conteúdo. Se você, com todo o conteúdo, se posicione e você vai ter sucesso garantido, isso é fato. Mas vamos seguir com o sexto alicerce, o sexto pilar da nossa peça perfeita, que são os pedidos impecáveis. É o sexto e último pilar. A conclusão da peça, esses pedidos impecáveis, é a cereja do bolo. Então, redija pedidos claros, específicos e tecnicamente perfeitos. Um bom pedido é aquele que antecipa questionamentos e garante precisão no resultado. Eu vejo muitos advogados que elaboram pedidos genéricos, confusos ou incompletos, né? Isso compromete completamente o êxito da peça. Veja, existe pedido sem especificação de valor, isso é muito comum, até mesmo nas ações em que isso é o objeto, como ação de cobrança. Falta muita clareza nos pedidos alternativos ou nos pedidos cumulativos, o que pode gerar indeferimento da petição inicial. O Código de Processo Civil traz uma riqueza em pedidos que é muito pobre você se perder, tendo tanta possibilidade processual. A importância desses pedidos bem formulados, esses pedidos claros, específicos, é que eles vão demonstrar o teu domínio técnico e, claro, evita interpretações equivocadas. Um bom pedido facilita a compreensão do juiz, do magistrado. Vai antecipar, como eu disse, possíveis questionamentos da parte contrária. Um bom pedido, ele se alinha aos objetivos finais do cliente com precisão jurídica. Eu sempre digo que a petição, quando a gente for elaborar,
O pedido tem que ser aquele que a gente vai fazer com mais tranquilidade. Se você está apressado, agoniado, não faça o pedido. Deixe para o momento em que você está tranquilo e pode pensar com clareza. Afinal, como eu disse, é a cereja do bolo. Outra dica que eu passo também é leia o pedido em voz alta, porque muitas vezes o cérebro já está cansado e aí ele já está lendo o que não está no papel. Tem até um nome científico para esse fenômeno. Então, leia em voz alta, isso é muito importante. Eu sempre conto um episódio real, quando eu quero falar da importância da clareza nos pedidos. Meu filho, hoje está com 11 anos, 12, mas quando eu era pequeno, ele me pedia um animal de estimação. Mamãe, me dá um animal de estimação, me dá um animal de estimação. Era todo santo dia o tal do animal de estimação. Um sábado qualquer, peguei o Joaquim, botei no carro e disse, vamos comprar o teu animal de estimação. E levei para aquela loja enorme de um pet shop gigantesco. Aí os olhinhos do Joaquim brilhavam, né? Aí a gente passando pelos animais de estimação, rodamos a loja inteira, passando pelos cachorros, pelos gatos, e o Joaquim assim, olhando para tudo, o que será que me aguarda? Aí eu chego, pego um peixe beta e dou pro Joaquim. Tá aqui seu animal de estimação. Ele, mamãe, mas eu queria um cachorro. Não, você me pediu o quê? Um animal de estimação. Por um acaso, é uma planta? É uma pedra? Não, o peixe é um animal de estimação. Você não foi preciso. Se você tivesse me pedido um cachorro, era outra história, mas você me pediu um animal de estimação. Veja que o Joaquim, naquela tenra idade, já aprendeu esse pilar, esse sexto pilar, que é a precisão. Não passe por conta de 30, 20 minutos de pressa, 14 anos sofrendo, 15, 10 anos, porque você fez um pedido mal feito. Bem, e qual é a estratégia para a gente elaborar esse pedido impecável? Bom, primeira dica que eu posso dar é seja direto e detalhado. Especifique exatamente, item por item, tudo o que você espera da decisão judicial. Alinhe, claro, a fundamentação jurídica com o pedido. Óbvio. Então, todo pedido deve ser amparado por dispositivos jurídicos, né? Fundamentação jurídica, não necessariamente artigo de lei, né? Nós podemos ter jurisprudência, enfim, a gente já trabalhou isso na outra peça. Também faça uso dos pedidos subsidiário, alternativo. Essa ideia de antecipar os cenários em que o pedido principal possa não ser aceito é perfeito, tá? Então, como você não quer de jeito nenhum que a sua peça não seja a excelente, é muito comum a gente ver na prática petições iniciais que são indeferidas por conta dessa falta de clareza. Trouxe aqui só rapidamente 3 decisões, veja, tudo falando da falta de clareza da peça. Se você fizer uma busca na jurisprudência, vai ter milhares e milhares de ocorrências. Bom, aqui eu ainda tenho, lógico, nessa nossa aula de hoje, a conclusão. Vamos então tirar a nossa conclusão da aula de hoje. A gente explorou os 6 pilares fundamentais para elaborar peças processuais precisas, organizadas, né, persuasivas. A gente trabalhou o domínio técnico, a estruturação lógica, a clareza argumentativa, a estratégia processual, a atualização constante e a redação de pedidos impecáveis. A gente viu também que cada pilar não é uma teoria boba. Na verdade, nada que eu falei que é uma ferramenta prática que deve ser incorporada no dia a dia da sua vida advocatícia. Né? A aplicação correta de todos esses princípios, ela vai garantir peças mais eficientes que facilitam a análise pelo magistrado. Elas vão aumentar a chance de deferimento e fortalecem a posição do advogado no processo. Bom, os próximos passos agora é
colocar esse conhecimento em prática. Então, vamos ao nosso dever de casa. Mas antes, eu prometi para vocês dizer quais são as três regras de ouro para citar uma jurisprudência. Isso se aplica também à doutrina. Não perca seu tempo ensinando o padre a rezar. Vamos imaginar que se trata de uma ação de família. Uma ação de alimentos, aliás. Nossa, qual é o juiz de alimentos, estagiário que seja, que não sabe o binômio possibilidade e necessidade? No mínimo o binômio ele sabe. Há quem diga que hoje é um trinômio. Bom, mas o fato é que no mínimo o binômio ele sabe. Então não perca seu tempo citando a doutrina, Maria Berenice Dias, em que ela conceitua isso, ou jurisprudência, seja lá de onde, falando desse conceito. Isso o juiz sabe. O que ele não sabe é como isso se relaciona no seu processo. Então, essa jurisprudência óbvia do dia a dia está fora. Segunda regra de ouro, ela tem que ser nova. Jurisprudência velha, de duas uma. Ou passa a impressão de que você ficou com preguiça, parou na primeira que achou, ficou com preguiça de procurar, ou passa a impressão de que aquela foi a única que você achou. Ou seja, o seu cliente não tem razão. Na verdade, eu não sei nem qual é a pior. As duas são péssimas, terríveis. Muito bem. Antes de eu começar a nossa tarefa de casa, eu quero saber se você fez o seu dever de casa de ontem. Eu espero que sim, espero que você esteja comprometido, até porque tem mais. A gente tem mais uns segredinhos. Então vamos lá. Vamos falar então desse nosso dever de casa. O objetivo vai ser fixar esses 6 pilares para as suas peças cíveis perfeitas. A gente vai aplicar na elaboração e revisão dessas peças processuais para deixá-las com clareza, né, estratégia. Então, a primeira parte do dever de casa, você vai fazer um diagnóstico da sua prática processual. Escolha lá uma peça processual que você já tem elaborado, né, pode ser, eu deixo um modelo na internet, mas o interessante é pegar uma peça sua. E vamos analisar com base nos 6 pilares. Você vai se perguntar, quanto ao domínio técnico, essa peça atende aos requisitos do CPC? Os fundamentos jurídicos são precisos? Ainda, você vai ver quanto à estruturação. A organização facilita a leitura e a compreensão do juiz? Clareza e argumentatividade. A argumentação é objetiva e direta? Outro pilar, estratégia processual, você vai ver. A peça se encaixa na estratégia do processo? Eu consegui antecipar possíveis objeções da parte contrária? Outro, atualização constante. Então você vai ver. Foram utilizados precedentes e jurisprudências atuais? No último pilar, quanto aos pedidos impecáveis, você vai ler e vai verificar. Os pedidos estão bem formulados, claros e completos? Daí você vai listar pelo menos 3 ajustes necessários que você lá, porventura, identifique. Na segunda parte do exercício, você vai reescrever um trecho da fundamentação jurídica de qualquer peça sua. Vai colocar, aplicando nela, clareza e objetividade, uma estrutura lógica com conexão entre os fatos e fundamentos e precisão na citação dos dispositivos legais e da jurisprudência. Aí reformule também os seus pedidos finais, lá da sua petição inicial, garantindo que sejam claros, completos e estrategicamente bem redigidos. Aí, no final, a terceira parte do nosso dever de casa é um estudo de casos. Você vai ler esse trecho de uma petição inicial fictícia, então observa. Diante da manifesta ilegalidade perpetrada pela parte requerida, requer-se seja deferida a medida pleiteada, sob pena de evidente afronta ao ordenamento jurídico e grave lesão ao direito subjetivo do requerente. Daí, identifique pelo menos 3 falhas nesse pedido e reescreva com clareza técnica e precisão. Muito bem. Esse é o dever de casa para hoje. Antes de encerrar essa aula, eu preciso responder algumas perguntas que eu recebi
lá na pesquisa dos participantes, né? Algumas, elas estão diretamente relacionadas com o que a gente apresentou hoje, e elas me chamaram muita atenção. Então vamos lá. Primeira pergunta. Foi a pergunta para se você estivesse em um café comigo, o que me perguntaria? Tremi. Vamos lá. E a pergunta foi: o que fazer para convencer o juízo? Parabéns, não é convencer o juiz. Convencer o juízo, embora, né, o livro Convencimento seja do juiz, referente às peças processuais. Então, o que fazer para convencer o juiz referente às peças processuais? Além disso, o que fazer e o que não fazer ao elaborar as peças processuais? Ficou muito fácil, porque essa primeira pergunta aqui, ela tem tudo a ver com aquele trinômio que falamos ontem e com os 6 pilares de hoje. Então, o que fazer é obedecer à risca, como checklist, que nem a gente fez no dever de casa da aula 1 e vai fazer no dever de casa da aula 2. Então, é seguir à risca todo esse conteúdo da nossa semana de peças jurídicas, não é à toa. Então, a pergunta está lá. O que fazer? Segue a aula 1 e a aula 2 e a aula 3 também. E o que não fazer é tudo que não seja isso, porque aqui é o mínimo, aqui é o kit excelência de uma peça. Está nessas 2 aulas e ainda na aula de amanhã. A outra pergunta, também, né, que ficou lá em segundo lugar, é como lidar com as arbitrariedades dos juízes e desembargadores e continuar atuando com maestria. Olha só, é uma pergunta bem difícil de responder. Eu acho que quem tem experiência na advocacia já passou por isso. Se você ainda não passou, você vai passar. Que é a arbitrariedade, né? Então, a lei está lá dizendo muito clara que o céu é azul e por alguma razão o juiz, o tribunal entende que o céu é laranja, amarelo, verde. Como a gente explica para o nosso cliente, né? Como lidar com isso? Olha só, toda profissão tem o seu lado B. Toda profissão. Eu só posso dizer das 2 minhas. Da minha vida acadêmica, né, da docência, do magistério e da advocacia. No magistério, na docência, o meu lado B, acho que todo mundo sabe. Levar trabalho para casa, ler sem parar, diariamente estudar, se manter o tempo todo atualizado, levar trabalho para casa, prova para corrigir. Esse é o lado B, todo mundo sabe. E ganha mal, né? Já na advocacia, amigo, o lado B é esse. E olha só, é um dos lados B, né? Então, o lado B é lidar com essas arbitrariedades. Mas aí, veja, já que a pergunta é como eu, Vana Cabral, faço isso, claro, eu fico extremamente chateada. Lógico, não sou barata, não sou robô, eu vou ficar chateada sim. Mas está dentro daquilo que na psicologia coloca, né, fora do meu campo de ação. Eu consigo dormir tranquila porque eu sei que dentro do campo em que eu trabalho, que é no campo da ética, da licitude, eu fiz o possível e o impossível. Mas nós temos que lidar com o convencimento do juiz, do tribunal, há quem diga do assessor, do estagiário, mas o fato é que ali é um campo em que eu não tenho nenhuma gestão. Mas dentro do meu serviço, eu fiz o melhor. Eu fiz aquilo que me coloca, que me projeta, que assegura o meu reconhecimento. Eu fiz isso. Se eu não conseguir o resultado por conta dessas arbitrariedades, eu não posso me culpar. Isso aí eu coloco e entrego na lei universal, né? E aí você, conforme for a sua crença, ou a ausência de crença, a gente entrega isso, coloca na terapia, pauta da terapia e vida que segue. Essa é a dura realidade da vida. Vamos então à nossa terceira pergunta. A jornada foi difícil para você se tornar uma profissional com tanto prestígio? Como criar uma presença digital admirável como a sua? A palavra foi jornada, tá? A jornada é sempre difícil, a de todo mundo. Se é para levar a um resultado bom
próspero, aqui no caso o prestígio, mas eu não falo só prestígio aqui, porque foi a pergunta de algum seguidor, mas a jornada para o caminho do bom, né, do sucesso, da evidência, do prestígio, da autoridade, a de ninguém é fácil. Se você tivesse me perguntado se o início foi fácil ou foi difícil, aí tudo bem. Porque tem pessoas que estão... que agora o nome é Baby Nepo Baby, aliás. Nepo Baby, descobri essa expressão. O que é o Nepo Baby? É o herdeiro, no meu tempo a gente chamava de herdeiro. É aquele que nasceu em berço esplêndido, já com escritório de advocacia de anos de tradição. Então, a gente pode dizer que aquele início foi fácil. Outro que vai ver como eu, primeiro advogado da família, quando eu me formei, sinceramente, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer, eu chorava todos os dias, porque eu saí de uma situação, de um cenário em que tinha pelo menos o estágio, e quando a gente se forma, tudo acaba, tudo para, tudo termina. E a gente fica assim, sem saber como se projetar, como aparecer. Gente, quando eu comecei, não tinha internet. Bom, ela estava engatinhando, mas não demorou muito tempo para aparecer. O Orkut, vai no Google para você descobrir o que é. A primeira rede social. Bom, teve um Mirk também, que era da Paquera, lá do lance dos encontros da Paquera, mas o que hoje são os apps. Bota tudo isso no Google, você vai ver lá mais ou menos há quanto tempo tem. Então, se naquele tempo era difícil se projetar, hoje não, hoje é muito mais fácil, mas isso eu vou deixar mais para frente. Então, eu vinha falando do início. Então, para mim, foi muito difícil, sim, no começo. Não tinha internet para eu aparecer e mostrar o meu conteúdo, e mostrar a minha autoridade. Foi, sim, difícil. Aí a gente pode dizer, mas o herdeiro, o início dele pode ter sido fácil, mas por isso que a pergunta é a jornada. Veja, eu já vi, Vana Cabral já viu, advogado, ex-aluno, que hoje está muito bem, tirou leite de pedra, ralou, comeu o pão que alguém amassou. A gente vê tudo, eu vi essa pessoa, eu lembro que ela estudava 2 da manhã para passar na OAB. Então, eu vejo o início difícil e o fim de sucesso, assim como eu também já vi herdeiro, já vi essa pessoa que nasceu já com o escritório de advocacia do pai, da mãe, enfim. O pai faleceu, a gente contou no máximo 5, 6 anos e a pessoa conseguiu arruinar, fechar o escritório. Porque se o início foi fácil, a falta de conteúdo, a falta de conhecimento não conseguiu manter. Por isso que eu digo que para todo mundo é difícil, porque mesmo aquele que começou no fácil, ele não se mantém sem o conteúdo, sem o conhecimento, sem o aperfeiçoamento, ele não vai se manter. Já vi isso acontecer. Tem aparecido muito perguntas assim, sobre a presença digital, sobre o posicionamento nas redes sociais e como prospectar clientes no meu modo Vana Cabral de ser. Bom, eu vou responder, mas antes deixa eu refrescar a memória de vocês. Lembra que eu disse no começo da aula para você ficar atento, pois poderia rolar um sorteio ou uma surpresa? Pois bem, vou falar agora. Bom, no dia 17 de fevereiro, eu vou abrir as inscrições para o curso Peças Perfeitas Plus, em que a gente vai aprofundar muito mais do que a gente viu por aqui. E por que eu estou chamando de Plus? Porque será mais do que um curso de peças cíveis. A gente vai além nesse curso. A gente vai ter um presente para quem se matricular nas primeiras 24 horas. Esse presente se chama Curso de Posicionamento e Tráfego Pago para Instagram, claro, por Vana Cabral. Sim, presta atenção. Quem se inscrever no curso Peças Perfeitas Plus nas primeiras 24 horas vai ganhar um curso de posicionamento e tráfego pago ao meu estilo.
do jeito que eu e a minha equipe fazemos lá no Instagram. Só que, olha só, presta atenção. Presta bem atenção no sorteio de agora. Na próxima aula, vou liberar para vocês um quiz. É uma espécie de teste que eu quero ver se você realmente prestou atenção aqui nesses 3 dias. O teste vai ser assim, 10 perguntas sobre as 3 aulas e quem acertar 80% vai estar apto a participar do sorteio de uma consultoria individual e gratuita comigo e meu especialista digital sobre posicionamento e tráfego pago nas redes sociais. Entendeu? Vamos lá. Se você se tornar aluno do curso Peças Perfeitas Plus nas primeiras 24 horas, você vai ganhar um curso de posicionamento e tráfego pago. Mas, se preencher o quiz e for sorteado, além do bônus das primeiras 24 horas, você vai ganhar uma consultoria individual conosco. E a gente vai dar as orientações específicas para o seu perfil digital. Tá ok, prof, mas como participar? A regra é simples. Você precisa estar comigo na próxima aula, porque durante o nosso 3º encontro, eu vou liberar o quiz para você participar do sorteio, certo? Simples, então. Basta estar comigo na próxima aula. Agora, respondendo a pergunta, como criar uma presença digital admirável? Bom, eu vou te responder brevemente em 4 partes, porque, né, como eu acabei de falar, como você já sabe, isso daria assunto para um treinamento. Primeiro é a autenticidade. Veja, eu tentei tudo um pouco antes. Eu já tive um Instagram com mais de 4.000 postagens, mas eu não tive nem de longe, né, o que eu tenho hoje. Postava só aquelas publicações, sabe, com imagem, né, tipo carrossel, né, então, aquelas postagens assim, estáticas. No máximo, passava uma coisinha. Bom, em dezembro de 2023, eu tinha 6.000 seguidores. E tudo mudou. Aí eu tenho que confessar para vocês, de forma assim, nada intencional. Eu viajei, estava de férias, e eu não tinha como fazer a edição das postagens, porque eu usava o site do Canva, que eu sugiro para você, excelente. Daí era mais fácil eu só gravar vídeo explicando, né, por alguns minutinhos com o assunto lá da vez. Naquele momento eu não tinha outra opção, era ou gravar o vídeo ou ficar sem postar por quase 2 meses. Então era isso, ou colocar a cara e ser eu mesma nas redes sociais, né, com todas as minhas qualidades, defeitos, com as minhas habilidades, com as minhas limitações, que é, né, o que você vê hoje no digital, que é, na verdade, quem eu sou na vida real. E aí, rapidamente, eu passei a crescer, acredite, cerca de 100 seguidores por dia. Tudo isso porque eu mudei, eu apareci presencialmente aqui. E isso traz o segundo, que é a coragem. Sem coragem, não vai. Coragem para confiar no seu taco. Defender suas ideias, mostrar sua competência, estar aberto ao diálogo com fãs e com os haters. Peito aberto, meu bem. Peito aberto. O mundo do direito não é para fracos. Do Instagram também não, tá? Outra é a constância. Não adianta aparecer um dia sim, 8 não. Tem que aparecer todos os dias. Sim, todos os dias mesmo. Nem que seja para dar um oi. Ser constante é estar presente na mente do seu seguidor. Sabe aquela máxima, quem não é visto não é lembrado? Pois é. Então, tem que ser contínuo e aí você vai estar sempre aparecendo e sempre sendo lembrado. O quarto elemento é o impulsionamento. E aqui eu tenho que fazer uma outra confissão, tá? De coração aberto. Eu tinha preconceito. No começo, eu sinceramente achava que impulsionar era aquela coisa de quem não tinha conteúdo, sabe? Tipo, tá apelando, teve que impulsionar para aparecer. Não na verdade, a dura verdade é que a gente precisa
de autenticidade para o jogo do algoritmo do Instagram nos notar, mas a gente precisa de impulsionamento para dar propulsão. Então, talvez o seu conteúdo já seja bom, talvez ele já seja autêntico, de impacto, mas é exibido para poucas pessoas. Então, saber impulsionar via tráfego, né, seus posts, da maneira certa, é, sem dúvida, o caminho mais rápido para bombar de seguidores e, consequentemente, ter a audiência e os clientes que vão pagar bem, né? Todos os detalhes vocês terão lá no bônus das primeiras 24 horas durante a abertura das inscrições para o curso Peças Perfeitas Plus. Com isso, temos então o nosso dever de casa, sim, muito bem. A primeira parte é o diagnóstico da sua peça processual, da sua prática. Então, escolha uma peça processual sua e vamos analisar com base nos 6 pilares. Domínio técnico. Então, veja, a peça atende aos requisitos do CPC, os fundamentos jurídicos são precisos. Na estruturação, a organização facilita a leitura e a compreensão do juiz. Você trouxe clareza argumentativa, a argumentação é objetiva e direta. Houve estratégia processual, a peça se encaixa na estratégia do processo, antecipou possíveis objeções. Ainda, veja se você fez uma atualização constante, se foram utilizados precedentes e jurisprudências atuais. E, finalmente, veja se os pedidos eles estão bem formulados, claros e completos. Daí, você vai listar pelo menos 3 partes que você acha que é possível deixá-la melhor e vai, então, justificar como pode fazer essa mudança. E aí você vai fazer, então, o exercício da reescrita. Lá na sua peça, você vai reescrever um trecho da fundamentação jurídica, trazendo clareza e objetividade, uma estrutura lógica com conexão entre fatos e fundamentos e precisão na citação dos dispositivos legais. Aí você vai reformular também os pedidos finais, garantindo que eles sejam claros, completos e estrategicamente bem redigidos. E temos ainda o estudo de caso. Então, você vai ler esse trecho fictício, achar pelo menos 2 falhas e reescrever de forma correta. Vamos então à leitura do texto. Diante da manifesta ilegalidade impetrada pela requerente, requer-se seja deferida a medida pleiteada sob pena de evidente afronta ao ordenamento jurídico e grave lesão ao direito subjetivo do requerente. Então, identifique as falhas e reescreva de maneira correta. Bom, com isso a gente está encerrando essa nossa segunda aula de peças perfeitas. Eu espero que essa imersão faça de você um advogado, uma advogada melhor. Como você sabe, estou no meu Instagram todos os dias com a caixinha de perguntas. Mesmo com a semana acontecendo, eu vou lá responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Então, caixinhas já vai estar lá alguma aberta. E, como na aula anterior, eu não vou deixar de tirar a nossa tradicional foto. Eu vou fazer uma pose, você já sabe. Só no momento da pose você faz o print, porque eu me arrumei toda, colar novo, tudo lindo, para aparecer naquelas fotos assim. Então, não, né? Aquelas coisas, aquelas caras bizarras, estranhas. Você vai tirar um print quando eu disser. Deixa o telefone já no ponto, computador, TV, enfim. Sei como é que você está assistindo. Então, vamos lá. Preparar? Do outro lado, que eu também gosto do outro perfil. E a mãozinha assim para dar autoridade. E simpatia. Muito bem. E o que você vai fazer com essa foto? Olha só, você vai postar nos seus stories, me marcando lá, Prof. Ivana Cabral. Eu vou amar ver as fotos de todo mundo. E mais, preste atenção, eu vou repostar todas as fotos. Isso não é sobre mostrar que você está aqui se aprimorando, aprendendo. Isso, embora isso seja ótimo, né?
é sobre você também se posicionar. A gente falou tanto desse posicionamento no mercado hoje. Assim você vai mostrar para o seu cliente em potencial que você está se aperfeiçoando. E a minha audiência vai te ajudar nessa abertura. Então, prepara a foto, marca lá e é só publicar e eu vou repostar todos vocês. Então, essa é a oportunidade de mostrar que estamos juntos em um movimento de resgatar o orgulho, a relevância e a importância de ser um defensor do direito, da justiça e da sociedade. Nós precisamos mostrar esse movimento de aprendizado, concorda? Precisamos crescer juntos nesse caminho. O material da aula, antes que eu esqueça, ele vai ser enviado lá na nossa comunidade do WhatsApp. Nesse instante, a minha equipe já está mandando lá, então dá uma checada, verifica lá o seu material. E assim, a gente encerra, mas amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, em ponto, aproveita se você chegou aqui hoje e dá uma checada na aula passada. Tchau, tchau.